Meus irmãos, louvamos a Deus por estarmos aqui, agradecendo ao Senhor pela imensa oportunidade em que o Senhor nos concede de estarmos aqui, agradecendo a Ele pela sua bênção em nós. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos, sua família. Deus abençoe ricamente a vida do nosso pastor. Queremos também fazer menção do pastor Ivan, sua família, aos demais ministros, obreiros que encontram-se aqui, a Igreja de Jesus. Deus abençoe a todos ricamente. Meus irmãos, o texto em que lemos nessa oportunidade é um texto que praticamente talvez seja conhecido por todos nós e vem, de fato, retratar para cada um de todos nós um grande ensinamento da parte de Deus e uma grande intervenção absoluta de Deus na vida de quem Ele quer. Mas, para entender todo o contexto, a história em que lemos nessa ocasião retrata na vida de Davi. Aqui, Davi não era rei ainda sobre Israel, mas exercia uma grande peculiaridade no exército de seu sogro Saul. A gente observa que grandes desafios e grandes dificuldades esses homens enfrentaram no seu cotidiano. Homens, para se destacarem nos objetivos e planos de Deus, passavam por grandes adversidades. Aqui praticamente não foi diferente. A gente vê Davi, que quando ele foi ovacionado como rei de Israel, a gente percebe que ele encontrou e obteve vários problemas que o acompanharam e passou por muitas situações difíceis, mas mesmo assim Deus era com ele. Com esse dizer, com essa pronúncia daquelas pessoas que diziam que Saul matou milhares e Davi matou milhares de milhares, ainda não sendo rei sobre Israel, Davi enfrentou vários obstáculos. Aqui, nesse contexto, não é diferente. Mas para chegar exclusivamente nos pontos em que quero transmitir aos irmãos, à igreja, aqui, a gente observa que nesse episódio, que ainda se prossegue no capítulo 29 de 1 Samuel, vem retratar para a gente que Davi, ainda sendo pressionado por Saul, sendo perseguido, ele vai até os filisteus, ao juntamento filisteus que havia naquelas proximidades, e Davi ali com seus 600 homens e família foram para aquele lugar para ter algum refúgio, algum amparo, em que o próprio Saul lhe perseguia assustadoramente. Nesse episódio que Davi, o próprio, não foi aceito, o próprio rei dos filisteus, Aquis, disse Davi que a sua presença ali não era bem-vinda, em que ele partisse com aqueles homens e se dirigissem para onde ele foi. E aqui Davi, ele ainda insistentemente pede para que permanecesse um pouco de tempo ali, mas o próprio rei filisteus disse que a vida dos seus seguidores ou da sua população, do seu reinado, estava correndo risco de vida, porque certamente a presença de Davi ali iria causar uma grande dificuldade. A Bíblia nos diz um pouco mais adiante que Davi, ele estava habitando em Ziglag. Ziglag
era uma cidade da tribo de Judá, mas foi cedida à tribo de Simeão e era dominada pelos israelitas quando ali permaneceu. E depois de várias intrigas, várias brigas, vários confrontos entre aqueles povos, Ziglag agora pertencia ao povo de Israel, mas era dominada pelos povos filisteus daquela época. Praticamente Ziglag era uma terra estranha. Davi permaneceu ali durante 1 ano e 4 meses naquela cidade, e ali habitou com sua família, não somente ele, mas a grande família daqueles 600 homens que o acompanhavam, que eram considerados como os valentes de Davi. Ali ele permaneceu durante aquele período, e Ziglag, de uma vez por outras, era invadida, era confrontada. Ziglag era um momento em que Davi, no momento de caos, naquele momento em que ele estava vivenciando, Ziglag também, para sua família, para seus filhos, para seus amos, Ziglag também foi um refúgio para Davi, na esfera e na tão grande dificuldade em que o próprio passou. A Bíblia nos diz um pouco mais que quando Ziglag agora é agora sediada e agora é saqueada por habitantes amalequitas que haviam ali, Davi estava se dirigindo com aqueles homens, vindo das terras dos filisteus, e deixou praticamente a própria cidade de Ziglag a mercê. Os amalequitas vieram de uma forma, deduziram, perceberam, viram de uma forma em que não havia nenhum homem naquela cidade, invadiram de uma forma intensa, fazendo com que crianças, jovens, mulheres e tudo aquilo a qual eles tinham, eles invadiram, cercaram e levaram para a sua terra. Com isso, a palavra de Deus nos mostra de uma forma clara e bem objetiva que a própria cidade de Ziglag estava à mercê, correu esse risco, essa imensa dificuldade. E quando Davi chega com aqueles 600 homens, e quando observa, toda a cidade estava em chamas. Os próprios soldados amalequitas, para que aqueles homens não tivessem agora a disponibilidade de reconstruir aquela cidade novamente, eles massacraram, destruíram, colocaram fogo em tudo aquilo que era pertencente aos hebreus ali e levaram mulheres, crianças, animais e outros despojos para a sua terra. A Bíblia começa a nos mostrar bem que quando eles levaram as mulheres, no capítulo 30, versículo 2, levaram as mulheres, porém, uma coisa em que eles tiveram talvez um bom senso, talvez a lógica na concepção deles, em que não tiraram a vida de ninguém. E com isso agora, quando Davi chega naquela cidade queimada a fogo, suas mulheres, filhos, filhas, todos foram levar os cativos, capítulo 30, versículo 3, nada havia ali. A Bíblia começa a nos mostrar de uma forma clara a grande preocupação de Davi diante do seu exército, diante de todos em que ali estavam, e agora, o que irei fazer? Qual rumo a tomar? E a Bíblia diz que todos aqueles que ali estavam, capítulo 30, versículo 4, então Davi e todo o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e prantearam, choraram. Todos ficaram a mercê, abatidos, perplexos com aquela grande atrocidade. Imagine só quando você sai de sua casa e quando você entra e quando você abre o portão
está tudo arruinado, está tudo acabado, tudo destruído, qual será o nosso pensamento, a nossa concepção? Qual será a iniciativa? Qual terá o nosso tipo de comportamento? Qual é a reação que teremos se isso acontecesse com cada um de nós? Certamente ficaríamos frustrados, abatidos, perplexos com tantas coisas que poderiam até mesmo nos vir à mente. Aqui, a primeira reação de Davi, e com aquele exército que estava com ele ali, foi chorar. A única solução aqui para Davi foi chorar. Parece que diante de nossos olhos, parece que o choro é uma reação, talvez, que alguém diga, que seja alguém que não tenha força, que seja mole, que diante de um momento como esse, chorar, se desesperar. Tem pessoas que dizem, tem atitude de homem, engole o choro. Por que chorar num momento como esse? Mas só sabe quem passa. Só sabe quem passa. O que me chama a atenção no texto em que a única solução de Davi aqui foi chorar diante de todos. E percebam aqui que aqueles 600 homens eram com Davi para o que der e vier. O texto é categórico em dizer para cada um de nós, aqueles homens estavam com Davi para o que der e vier, mas conta a história, o texto narrado, que aqueles homens tiveram agora a intenção, o desespero foi tão grande que a intenção daqueles homens era dizer, estamos passando por uma situação como essa, porque o culpado é Davi. Se o culpado é Davi, então vamos tirar a sua própria vida. Percebam aqui que nem ao mesmo aqueles a qual mantemos confiança, parece que faltou aqui. Será que talvez na concepção, é uma inerência minha, mas talvez Davi nunca pensou que pessoas que estavam com ele no campo de batalha poderiam mudar de ideia sobre ele. São situações que acontecem no nosso dia a dia que a gente não sabe. São situações que nos envolvem que a gente não sabe qual é a reação que teremos. A Bíblia nos diz um pouco mais que em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, quando ele percebe que perdeu tudo aquilo a qual ele tinha, no versículo 6, na primeira frase diz que Davi muito se angustiou. Davi estava num complexo de inferioridade aqui, que eu perdi tudo. Meus filhos não estão comigo. Minhas mulheres, tudo aquilo a qual eu conquistei não está mais sobre a minha guarda. E aqueles a qual eu tinha de certo confiança não estão mais comigo aqui, querem tirar a minha própria vida. Se nós nos colocarmos diante da mente da história, do texto narrado, e observarmos bem, que momento crucial Davi passou? Ou, eu queria abrir um parêntese para todos nós aqui, será que cada um de nós já enfrentamos uma situação como essa? Em que chegamos a um determinado lugar, um determinado tempo, alguma coisa acontece e a gente nunca pensou que isto poderia acontecer, mas o patriarca já disse, aquilo que eu mais temia me sobreveio. É de onde a gente menos espera que acontece. Mas a Bíblia diz que aqui Davi respira um pouco, ele se levanta e diz, eu vou consultar a quem tem poder para resolver alguma coisa sobre a minha vida. Parece que
Existem provas, lutas em que passamos no nosso dia a dia, que uma luta a mais se levanta, parece que nos aproxima de Deus, parece que faz com que a gente vá mais um pouco a Ele. Aqui, Davi não esperava isso. Conta a história que Davi aqui ficou fragilizado. Ele não tinha mais mente, ele não tinha mais concepção de pensar alguma coisa, ele estava a mercê, estava sem controle. Mas eu quero dizer para todos nós que aqui estamos, quando isso acontecer em nossa vida, saiba que existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. O seu Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia começa a nos mostrar bem que havia aquele sacerdote Abiatar que fugiu do cerco, e aquele homem levava a estola sacerdotal, o manto, que Davi achava que Ziklag, por não pertencer a Israel propriamente dita e ser administrada por povos filisteus, estava distante, era a única coisa, não era um amuleto, mas ele pede ao sacerdote a estola e diz: ora a Deus, confiando em Deus, e disse: Senhor, eu estou numa situação como essa, acabado, destruído, sem orientação, o que é que eu devo fazer? E Deus ouviu a Davi. Deus ouviu a Davi. O que me chama a atenção aqui é que quando no versículo 7, no mesmo capítulo, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Alimeleque: traze-me, peço que traga o efode. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor e pergunta a Deus: perseguirei eu a esta tropa? Davi pede agora permissão a Deus para ir. Por que Davi pede permissão a Deus para perseguir a tropa? Porque ele não sabe se voltaria vivo. Ele não sabe se voltaria em paz. Ele não sabe se a sua vida estava correndo risco e daqueles homens que estavam com ele. Por isso, ele pediu permissão a Deus: Senhor, eu posso perseguir essa tropa, esses homens que tentaram, frustraram, acabaram tudo aquilo que nós tínhamos? Deus, Ele tem as suas maneiras de tratar conosco. Deus poderia dizer a Davi: não te preocupa não, que tudo o que aconteceu com Jó, eu vou fazer contigo, Davi. Aí Deus disse assim a Davi, Deus é tremendo, e a Bíblia diz que o Senhor disse a Davi: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. O que foi que Deus disse a Davi? Pode perseguir. Vá para o campo de batalha, levante sua cabeça, enxugue as suas lágrimas, seja definido, me coloque na frente, que eu, Deus, vou dar livramento na terra. Eu quero dizer para você aqui, Satanás, o nosso adversário, quem sabe entrou, bagunçou, escarneceu, zombou, reprimiu, fez o que quis, mas Deus não permitiu que tu viesse morrer. Ele pode acabar com tudo que seja material, mas a tua vida está preservada em Deus. Ele não vai bagunçar com a tua vida. Ele não vai bagunçar a tua casa. Ele não vai frustrar os teus sonhos. Ele não vai tentar fazer com que você retroceda. Não, você está com o Senhor. Se você está com Ele, levante suas mãos e avance. Avance, Deus é poderoso. Avance. Aleluia. Davi persegue. Vai. A Bíblia diz que ele se levantou
chegou às lágrimas e convidou os mesmos que estavam tentando tirar sua vida. Bora se levantar novamente. Vamos enxugar as lágrimas. Faz 1 ano e 4 meses que estamos aqui. Essa cidade foi uma cidade de refúgio. É uma cidade de refúgio que Deus nos deu. Vamos nos levantar, erguer nossa cabeça e vamos, porque Deus certamente vai nos dar a vitória. O que me chama a atenção aqui, que talvez poderia até mesmo não estar escrito, mas é um exemplo que quero dar. Talvez alguém já disse a Davi: está vendo que não está acontecendo nada? Está vendo que as coisas, Davi, estão de mal a pior? Não tem pessoas assim, pessimistas, não valorizam, dizem que nada tem, nada pode, está acabado, está destruído. Para que se levantar? Para que enxugar as lágrimas? Para que ir adiante? Mas sempre tem os otimistas. Vamos, Deus é conosco, Ele está na nossa frente, vamos avançar. Fazer alguma coisa por nós. Avance, avance, homem, mulher de Deus, avance, avance. Calamando, calamado, rebecandaramantro, remiacandaramá. Não entregue facilmente a tua vida. Não entregue facilmente a tua vida. Não se entregue à depressão. Não se entregue ao estresse. Não se entregue à ansiedade. Porque o propósito do inimigo aqui era atingir o quê? O psicológico, a mente daqueles homens para não avançar. Acabamos com tudo quantos eles já tinham. Então, se acabamos por tudo quanto eles já tinham, já atingimos o seu psicológico. Eles não estão mais frustrantes, estão frustrantes. Eles certamente não mais avançarão, porque o propósito é esse, atingir a mente, para que a mente seja fragilizada. Mas Deus, nesta noite aqui, está te dizendo: eu estou na tua mente. Eu estou no teu coração. Estou. Socamantro remi calamandora rachúria. Dovacando camandarábia. Soma calachura me candaramá. Eu estou na tua frente. Aleluia. A Bíblia diz: ele recuperou o ânimo, força, enxugou as lágrimas e disse: vou lutar por minha família. Aqueles que estavam com ele: tu vais, vai, você vai, tu vai. Outros, acredito que eles disseram: a gente não tem nada a perder, a gente já perdeu tudo. Mas o que motivaram aqueles homens era Deus. 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 O que te motiva a não retroceder é Deus. O que te motiva a levantar a tua cabeça é Deus. O que te estimula cada dia para adorar a Ele é Deus. É Deus. É Deus. É Ele. É Ele. Vamos. Aí Deus disse: vai, pelejarás, tu vai alcançar. Aqueles homens contam a história, relatos mais detalhados, que estavam há 2 dias de viagem na frente. 2 dias era muita coisa, é ou não é? 2 dias na frente era muita coisa, mas Deus disse a Davi: vai, porque você vai alcançar. Eu estou sentindo Jesus aqui. Vá, porque você vai alcançar.
Tem alguém que já disse a você: para, desiste. Mas eu quero te dizer nesta noite: avança, tu vai alcançar o que Deus preparou para a tua vida. Aleluia, Jesus está aqui. Vai, Davi. Fôlego, arruma a túnica, motive os homens e vai para a peleja. A Bíblia diz que ele foi 600 homens com vontade. Partiram, ficaram no vale de Besor, mas somente 400 foram com ele. 200 ficaram lá, cansados, porque foram motivados, mas o cansaço de fato é normal. Eles partiram, e quando chegou lá, no lugar aonde os filisteus estavam, diz a Bíblia que no percurso do caminho, eles deixaram um egípcio para morrer à míngua, porque o nosso adversário é assim, ele tenta acabar a vida de alguém aqui, mas já desgraçou a vida de alguém acolá e deixa o indivíduo no caminho. Ele já fez a decadência, já fez a desgraça, ele já bagunçou o negócio, então deixa para morrer. Satanás é assim, é ou não é? Deixa para morrer. Mas a Bíblia diz que quando Davi chegou no caminho, Davi chegou com coração de misericórdia, mesmo com as coisas em que ele estava passando outrora, a cidade destruída, mulheres, crianças, servos, tudo foram levados, mas ele tinha misericórdia em favor de Deus para estender a mão para quem necessitasse. Escute, Davi pegou este homem egípcio. Que houve? O que aconteceu? O que veio sobre você? Foram os amalequitas. Me deixaram aqui à míngua. 3 dias sem pão e sem água. Me deixaram. O homem estava trêmulo. Os nervos abalados. O psicológico frustrado. Sem forças para levantar-se. Davi disse: dê-lhe a ele pão e água. Isso é misericórdia. Mesmo com aquilo que estava passando em casa, mas não deixou de estender a mão para quem necessitasse. Escute, o que Deus vai fazer na tua vida é uma coisa tão esplêndida, tão especial, tão especial. Receba esta palavra de Deus aqui. Eu quero motivar você, estimular a sua fé, acreditar no seu Deus com confiança. O que Deus vai fazer na tua vida é uma projeção de uma forma tão grande, tão especial. Quem está à sua volta também terá a vontade de Deus alcançada. A Bíblia diz: aquele homem se alimentou, comeu. Davi disse: eu quero agora que você me guie até o lugar onde estão os amalequitas. E quando chegou no lugar onde estavam os amalequitas estavam dançando. Porque quando Satanás, muito sagaz, ele é comemorativo para estragar a vida de alguém, ainda cria, suscita adeptos para se alegrar com a desgraça de alguém. Estavam dançando, pulando, salmodiando, mas quando Davi chegou, de repente, chegou a provisão de Deus. Só que me come no raço, remin corre, coramandro, remiace, calamarachora, maromehassia. Davi, quando chegou a providência de Deus para dar ao fim à festa de Satanás. Aleluia! Ele vai colocar um fim nas desgraças de alguém, um fim na decadência de alguém. Receba de Deus, esta palavra. Aleluia, aleluia!
estou colocando um fim. Amigo que me ouve aqui, ou você que me assiste pela internet, ou alguém que está aqui no templo, talvez ele fez festa com a tua vida, com a tua família dividida. Ele fez festa para acabar com você. Ele fez festa para aniquilar os projetos de Deus na tua vida. Ele criou o saceiro, fez a bagunça, desapareceu e está se alegrando com aquilo que ele tomou de você. Mas tem um fim disso. Esse fim está chegando e este fim é agora, pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra é agora. Me faz recordar, pastores que aqui estão, irmãos que aqui estão, me lembro que naquela época, ali onde resido, ali próximo à feira, eu me lembro como se fosse hoje. Eu dirigia, cooperava com o pastor, alguns anos atrás, na igreja em Rubina, aqui em Igaraçu. Isso mais ou menos quase 18 anos atrás. E lembro-me como se fosse hoje, quando eu cheguei da doutrina, fui para minha casa. E quando eu cheguei próximo ao caminho, tinha descido de um veículo, e quando eu me dirijo para ir para casa, havia 6 homens, todos armados, me cercaram e disseram assim: o senhor vai para onde? Eu disse: vou para casa. E lá na frente havia um vizinho meu, que ele pensou consigo mesmo: pronto, irmão Fábio está vindo de paletó da igreja, está cercado, não vai chegar em casa, alguma coisa vai acontecer, e ficamos ali a mercê. Lembro-me como se fosse hoje, eu lembro que eles mandaram eu me despir, tirar minha roupa, gravata, paletó, camisa, e voltar despido para casa. E quando eu tirei a gravata, fazendo com que eles estavam me pedindo, tirei a gravata, tirei o paletó, e quando ia abrindo a camisa para tirar da forma que eles me pediram, dentre um deles havia um que era filho de crente, e disse: vocês estão loucos em mexer com o irmão. Quem mexe com o crente tem azar. É micamachora, é micanarama. Quem mexe com o crente tem azar. Não mexe não, que tem fogo, não mexe não. Tu estás preservado em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mexe não. Deixa o irmão ir embora. Irmão, vá para casa. Vá tranquilo. Vai sossegado. Porque quem mexer no Senhor aqui, desce. Eu disse que enquanto eles descem, eu subo. Enquanto eles descem, eu subo. Peguei a Bíblia, coloquei no peito e parti para casa. Satanás faz bagunça. Ele está tentando desestimular a tua fé. Mas tu estás avançando. Diz a teu irmão que está ao teu lado: avança. Avança. Deus é contigo. Avança. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão. Calamagamacome, amara mão, come candarachô. Aleluia. Tovo que me come raço e dorecama, dorecala, mandorechure, me encorra, terreço, quinto que ela me candora racia. Corre como a camaramara calamarachúria. Deus nesta noite está te libertando da ansiedade. Receba de Deus. Depressão. Que arraso e camassoramara macome arrai. Saia. Saia da mente de meu filho, minha filha.
Chora mocalamanore, vassoura me camaraman, clorrémia. Aleluia! Davi, quando chega, valente, animado, Deus encorajando a ele, pegou eles de surpresa, pegou o inimigo de surpresa. Todos aqueles que eram líderes ali foram mortos. Fugiu lá 400 meninos, porque às vezes os meninos precisam ser preservados, né? Os meninos precisam ser preservados. Até nisso Deus é misericordioso, que ainda deixa os filhos dos inimigos vivos para que seja preservado. Morreram todos. E a Bíblia diz, Davi traz consigo os despojos, seus filhos lhe abraçam, suas mulheres o beijam, conforme o costume daquela época, que eles poderiam ter a tolerância permitida por Deus e pela lei, quantas quisessem. Suas mulheres lhe abraçavam, seus filhos lhe acalentaram. Ele acalentou seus filhos, melhor dizendo. Abraçou a cada um deles e disse: vamos para casa, vamos voltar. Talvez os meninos perguntaram: como se sucedeu isto, papai? Ele disse: foi a mão de Deus. Você vai relatar o que Deus vai fazer na sua vida aos teus. Eles ainda não entendem, mas você vai explicar e vai dizer: foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem livrou, foi Deus que preservou, foi Ele que deu vida, foi Ele que deu alegria, foi Ele que deu contentamento, e foi Deus, levante sua mão, foi Deus, repita comigo, foi Deus, repita novamente, foi Deus, é Deus, e somente Deus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.